E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá falar de Botafogo, tem muita coisa pra falar, tem treta acontecendo aí, John Textor, com polêmica com próprios jogadores que foram no Botafogo em 2023. Vamos lá ver a matéria e daqui a pouco eu volto pra poder trocar uma ideia com vocês, vamos lá ver. O Botafogo, ano passado, Léo, quase chegou. Perdeu 4-3 pro Palmeiras, perdeu o título. E o Botafogo, esse ano, tem um treinador novo aqui, que é Arthur Jorge, tem o Luiz Henrique, que é o monstro, tem o Júnior Santos, tem o John, que é o goleiro, que era do Santos e que foi pro Botafogo. E é um time muito parrudo pra mim, na parte tática. E esse ano tá mais tranquilo em relação ao que aconteceu do holofote do ano passado. Botafogo é um candidato ao título para você daquilo que vem fazendo, por exemplo. Eu acho que é a quarta ou a quinta vitória consecutiva. Eu acho que é a quinta vitória consecutiva do Botafogo em relação ao brasileiro. O que você enxerga do Botafogo, você, Emerson Leão? Bom, eu enxergo que falta muito para rodar ainda o campeonato, né? Certo. Mas só que roda toda semana e toda semana ele está faturando. Isso. Eu acho que se ele aprendeu com aquilo que aconteceu o ano passado, ele é um dos candidatos ao título. Se ele não amadureceu, ou pessoas não informaram como é o melhor, ele volta a cometer o mesmo erro. Pelo que eu tenho visto, ele cresceu e está melhor que o ano passado. Verdade, tá mesmo. Por isso que está merecendo. É isso aí. Você tem toda a razão. Uma coisa muito importante, Lívia, do Botafogo, é que eles aprenderam uma coisa que eles achavam que eles iam ganhar tudo. Não, eles estão... E outra coisa, hein? O próprio Palmeiras tem Flamengo na Copa do Brasil e Botafogo na Libertadores, hein? Pra mim, se o Palmeiras passar dos dois, ganha a Copa do Brasil e ganha a Libertadores. Mas pode ficar pelo caminho, se Deus quiser. Até porque mata-mata, mata-mata tem dia que é noite, né, craque? A gente sabe como funciona agora. O Botafogo esse ano é mais time, é mais forte, é mais consistente, é mais sólido, mas Tiquinho Soares deu a deixa no jogo contra o Palmeiras, quando questionado pós-vitória, que foi um baita jogo contra o Palmeiras, por sinal, perguntaram sobre o jogo e aí ele quis focar no discurso que estão fazendo lá dentro. Vamos tratar esse jogo só como mais um jogo. Palmeiras mas é legal isso, né? Palmeiras é só mais um time. E tentando, então assim, acho que já melhorou muito, mas não sei o quanto eles tiraram 2023 de fato, pela declaração do Tiquinho. Não, Palmeiras é só mais um time, foi só mais um jogo, tem muito campeonato. Estão fazendo muito, e acho que é isso que tem que ser feito, o discurso interno, para focar, cada rodada uma rodada. Se vier uma derrapada, que é normal, já que o campeonato brasileiro é longo, tipo 3 derrotas e um empate, eu tenho medo se 2023 não volte a viver. Mas reforço, esse time é mais consistente, é mais sólido, é mais forte, é mais time. Pra mim, o Botafogo... Mas ainda tem um pé atrás. Pra mim, o Botafogo tá muito preparado para ser campeão brasileiro. Bruno? Ficaria feliz. Eu acho que esse discurso é muito legal, mas não reflete a realidade. Porque se a gente pensar no ano passado, o Tiquinho tem o pênalti para fazer 4-1 no Palmeiras e ele perdeu o pênalti naquele jogo que vira 4-3 Palmeiras. Então, fazer o gol agora, o Tiquinho, nesse 1-0... Aí sim, agora, se tinha que exorcizar, foi agora. Antes ainda não tinha sido. Então é um Botafogo muito mais pronto, muito mais sólido. O John é uma grata surpresa. Passou também pelo Inter, né? E tá jogando muita bola no Botafogo. Nós temos que esperar que o dono não atrapalhe. Isso! Ele tenta bastante. É que ele tenta bastante pra atrapalhar. Olha, a cartilha dele pra atrapalhar o Botafogo Daqui é grande. a pouco ele vem, ele faz alguma coisa e atrapalha o ambiente todo. Você tem toda a razão. Viu, depois o Botafogo venceu o Palmeiras, ele falou da pulseirinha do amor que ele ganhou, que não precisava, porque fizeram uma coisa cruel, pendurando um boneco enforcado com o rosto da Leila e do presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Isso não é rivalidade. Mas o discurso dele, do John Textor, mudou. Eu ganhei uma pulseirinha do amor, ficou leve, não falou de arbitragem. Se ele não atrapalhar, tá bom. Vamos ver. Daqui o meu fogão venceu o Internacional e segue no primeiro lugar, na primeira colocação da tabela. Rodou. Falando que tá com muito calor aqui, a minha labareda tá muito alta, ele tá com calor. Mas não estamos falando, a gente brigou no início do programa. A gente tá brigado, eu e o Venê. Olha aqui, ó, meu fogão tá lindo. E olha, a gente tá falando de um Botafogo que eu acho que vocês concordam comigo, né? Na minha opinião, são as melhores opções de meio de campo do Brasil. A gente tá falando de um Gregori e um Marlon que têm sido titulares nos últimos 2 jogos.
E esse jogo ele optou começar com o Danilo e o Tietê e foi o famoso tanto faz, Lucas Pedrosa. Não sei se é a melhor, mas uma das 3 melhores, sem dúvida alguma. Eu acho que o Flamengo, inclusive, nessas opções de meio campo, tá abaixo do Botafogo. O Palmeiras, eu acho que não. O Palmeiras tem Richard Rio, Aníbal Moreno, Gabriel Menino, Zé Rafael. É muita gente qualificada. Empata, pode ser. Empata, pode ser um empate. Eu posso colocar nesse empate aí, porque, de fato, o Botafogo tem um time recheado demais, ainda tá fechando aí com o Matheus, que era do Fluminense, também é grande jogador, o Matheus Martins, né? Eu acho que o Botafogo novamente fez uma partida muito segura. O Luiz Henrique tem sido esse expoente, o cara que custou 100 milhões e tem jogado 100 milhões de reais. A verdade é essa, é o cara que decide jogos. O Botafogo utilizou muito essa linha alta do Internacional para poder utilizar essa velocidade, essa bola coberta. O Inter também não veio com a sua força máxima, né? Então o Botafogo aproveitou isso. No segundo tempo ficou um jogo muito truncado, de ida e lá e cá. Ficou um jogo feio de fato. Mas o Botafogo fez o dever de casa, fez o que tinha que ser feito, a torcida novamente apoiou muito. E destacar o John, que é um cara que vem realmente fazendo defesas espetaculares. Todo grande time, todo time campeão. Por mais que ele tenha um grande time dentro de campo, precisa de um grande goleiro. E mais uma vez também o Cuiabano com uma assistência. É um cara que eu não consigo entender qual é o torcedor do Botafogo que contesta o Cuiabano. Não, a gente gosta dele. Jogo sim, jogo não, ele tá dando assistência, ele tá participando de gol. Mas enfim. a gente entende que quando o jogo precisa de uma marcação muito grande naquele setor, Sim. o Marçal é uma bela opção, A questão né? quando você tá com o Cuiabano, você obriga o seu adversário também a marcar o Cuiabano. Então, se você tem um ímpeto muito grande por aquele lado direito do seu adversário, por exemplo, e você tem um Cuiabano no campo, opa, eu não vou subir tanto. A grande verdade... Porque se eu subir, esse cara vai me Mas aí causar entra danos. o trabalho do treinador também. Quando você tem um Cuiabano, aí você faz um trabalho de marcação ali para poder cobrir. Mas a grande verdade é que o Marçal também tem muita qualidade e voltou performando muito bem. E aí a gente está encontrando uma lateral que há muito tempo a gente não vivia isso no Botafogo. Uma lateral, agora do lado esquerdo, com opção do mesmo nível, assim. Você põe um Cuiabano, é um bom jogo. Você põe um Marçal, é um bom jogo. O lado direito da Damian tem dado conta do recado, pelo contrário, assim, não é nem só dar conta do recado. Ele faz a diferença muitas vezes, eu adoro o Damian. E o Matheus ainda às vezes entra com uma certa insegurança. É um menino que ainda precisa maturar muito. Mas do lado esquerdo, Vene, isso já está acontecendo. O Botafogo já tem opção no titular e no banco, assim. Mas além de ter duas opções muito boas, eu acho que o do lado esquerdo é ótimo para o técnico Arthur Jorge, porque dá a opção para ele mudar o estilo de jogo também. Sim. A gente mencionou isso aqui, porque o Cuiabano, por ele ser mais ofensivo, se você quiser explorar mais o lado direito do adversário, você pode utilizar o Cuiabano. Ou se você quiser segurar mais, você utiliza o Marçal, porque o setor defensivo é forte do Marçal. Então, além de ser dois bons jogadores, são duas opções de estilo de jogo para o treinador. Isso é o ideal no futebol atual. E o Júnior Santos, que saiu com dores, né, uma entorse talvez no tornozelo. Hoje, não sei se já está sendo feito ou fará exames. E amanhã a gente traz essa atualização clínica do Júnior. O Igor Jesus vai dar jogador, tá? Ele fez a estreia dele e participou do gol, inclusive, né, com um passe de calcanhar. É bom jogador. Eu gostei muito também, fiquei bem animada com a estreia do Igor Jesus. Olha aqui, põe na tela. Bom, família, vimos aí algumas reportagens também percutindo sobre a vitória do Botafogo que aconteceu no sábado no estádio Newton Santos para mais de 30 mil pessoas. Botafogo 1-0 no Internacional, se mantendo na liderança, já que Flamengo e Palmeiras também venceram. O Botafogo mantém aquela diferença de 3 pontos para o Palmeiras, 5 para o Flamengo. Cara, o Flamengo tem um jogo a menos, poderia ficar talvez aí a 2 pontos do Botafogo, mas de qualquer forma ninguém ultrapassaria o Botafogo. Então a gente já viu sobre isso aí, já falamos bastante sobre isso aí. Agora é virada de chave, Botafogo e São Paulo se enfrentam quarta-feira à noite lá no Morumbi, e com todos os ingressos já esgotados para a torcida visitante, ou seja, o Botafogo foi em cerca de 1 hora e meia. A torcida do Botafogo esgotou todos os ingressos para o setor visitante lá no Morumbi, tá? E é mais ou menos quase 5 mil pessoas, tá? Que dá lá. Então é bastante gente, vai ter bastante botafoguense por lá, deve bater uns 50 mil torcedores nesse jogo aí de São Paulo e Botafogo. A torcida de São Paulo também costuma encher bastante o estádio. Bom, e essa tretinha aí, né? Treta não, essa fofoca. Fofoca, gosta de fofoca? A gente não tem muitas informações, até mesmo porque o João Texto não soltou nomes. Fofoca sem nome não é fofoca, João Texto. Tem que ter um nome. Bom, o João Texto, numa entrevista ao GE, falou que tinha jogadores do Botafogo também envolvidos em casas de apostas, né? Ele não falou casas de apostas, mas envolvidos nessa corrupção do futebol. Essa é a palavra. Corrupção do futebol, que é, né? Dinheiro envolvido. Deu a entender mais ou menos isso. E aí não deu nomes. Falou aí que são jogadores que já não estão mais no clube, lógico, né?
E é difícil suspeitar de algum jogador, né? Eu tô vendo alguns inscritos levantando a hipótese de ter sido o Cuesta, né? O Di Plácido, Sampaio. Não, Sampaio não tem como, pô. Sampaio tava no início só de 2023, não tava, né? Não foi mais não foi aproveitado o suficiente. Sampaio não participou desse negócio, enfim. Jogadores que já saiu do Botafogo, que poderiam estar... Mas assim, às vezes a gente acha que são jogadores que estavam em campo, né? Mas talvez não sejam jogadores que estavam em campo. Pode ser jogadores que quase não jogava, que ficava mais no banco de reserva do que atuava. É difícil realmente você apontar, porque a gente fala jogadores envolvidos, mas a gente já pensa logo nos jogadores que estavam, né, atuando o tempo todo. Mas isso não significa que realmente sejam jogadores que estavam ali, o Lucas Perry, o Adrielson. Não tem como saber, realmente. Ele não soltou os nomes, né? Fica difícil a gente tentar adivinhar. Mas assim, cara, o que o João Textor faz, vai ter gente falando, querendo zoar. Ah, tá vendo? O próprio jogador do Botafogo fazendo um corpo mole, se vendendo. Mas isso aí, cara, é do caráter do jogador. Isso aí, independente do time, é do caráter do jogador. Né? Pouco tempo agora teve o bagulho do Paquetá, não foi nada comprovado, mas são suspeitas. Tem jogadores aí conhecidos, jogadores de seleção brasileira, pô. Isso aí é do caráter. São jogadores que precisam de dinheiro? Não. Mas são vendidos. Acabam tendo um olho grande o suficiente para aceitar um dinheiro a mais, como se fosse mudar a vida deles. E realmente pode mudar a vida de um jogador se realmente for comprovado. Vai mudar para pior, né? Então não é só porque o John Textor, por isso que ele era tão convicto de que realmente acontecia essas coisas em outros clubes, porque se dentro do Botafogo aconteceu, é lógico que também aconteceria em outros clubes. Então assim, o que ele tá passando, né, é porque a Leila se estressou demais. Começou a defender a arbitragem do nada. Diz que não tem corrupção no Brasil. Não esperou nem o cara molhar o bico. Ele ia falar do próprio time também. Ele esperou a hora certa para falar. Talvez ele teria até falado isso antes, mas como foram para cima dele com tanta raiva, ele falou assim, não vou falar agora não, vou segurar. Né? Outros dizem que o João Textor não sabe de nada, tá falando besteira, que não tem como provar nada, que é blá blá blá, que é só para chamar atenção. Eu fico pensando, se o João Textor fizesse isso para chamar mídia, o que ele não precisa, ele deve estar precisando de algum médico, um psiquiatra, alguma coisa, porque ele não estaria normal na cabeça, estaria doente, estaria maluco, sei lá. Porque não faz sentido ele querer fazer isso para poder aparecer. Pra quê? O que ele ganharia com isso? Trazendo só notícia ruim o tempo todo. Não faz sentido, o João Textor não precisa aparecer. Né? Ele não é uma estrela, ele sabe que não é, ele não faz força para ser estrela. Bom, bastante polêmica, né? Se acontecer, sair alguma matéria que explique um pouco melhor, de repente tem o próprio João Textor solte alguma coisa a mais, eu volto aqui pra gente tentar entender. Mas eu quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários aí. As suas suspeitas, são jogadores que eram titular, jogadores que eram reserva, jogadores que realmente não faziam de repente diferença, ou eram jogadores importantes que estavam em campo, porque ele não disse quantos eram. Pode ser ele disse jogadores, né? Então, jogadores é de um pra cima, não é um só. Pode ser 3, pode ser apenas 2. Difícil, né? Bom, o negócio aqui é o Botafogo de 2024. É um Botafogo diferente. Igor Jesus, do segundo jogo dele, primeiro como titular, contra o Internacional, o cara veio pra jogar bola, hein? E olha que o Alan ainda nem estreou. Tá disponível. A posição dele é um pouco mais disputada, mas também ele tava sem ritmo, galera. Por que o Alan não tá jogando? Sem ritmo, ficou um tempo parado. Tá voltando, vai voltar, vai estrear. Não se preocupa não que ele vai estrear. Calendário de agosto bastante apertado aí pro futebol brasileiro. Vamos precisar e ele vai estar aí. O Botafogo ainda de olho nas contratações, hein? Pode estar ultrapassando 300 milhões de reais em contratações. Olha só, hein? Quem diria Botafogo, hein? Ô, meu pai, se eu estiver sonhando, não me acorda não. Só falta o título. Ó, vou ficando por aqui, hein? Tô empolgado não. Tô me segurando. Pezinho no chão. Deixa vir, deixa acontecer. Quando acontecer, a gente fala. Vou ficando por aqui. Fique bem, fique com Deus. Fui.